Hoje nos está escrito mais um programa na nossa série dos 10 Mandamentos. Eu quero convidar você a ficar conosco para esse estudo. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores. Mais um programa do Está Escrito, nesta série de estudos dos 10 mandamentos. Hoje nós estamos estudando o 4º mandamento e para nos ajudar, nós temos os nossos convidados especiais, Dr. Alberto Tim. Bem-vindo, doutor. Obrigado. E o pastor Davi Barroso, nosso amigo de Washington, D.C. Bem-vindo, pastor Davi. É um privilégio. Pastor, quem sabe, só para dar uma apresentação ao senhor, nos fale um pouquinho a seu respeito. Onde é que o senhor nasceu? Onde é que o senhor está trabalhando hoje? Para que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho do senhor. Com prazer. É um privilégio estar aqui no programa, está escrito. Eu sou natural da área do Rio de Janeiro e cheguei aos Estados Unidos em 1981. Trabalhei como pastor na área de Massachusetts, Rhode Island, e de 94 até agora estamos trabalhando na área de Washington. Sou casado, tenho 2 filhas, Patrícia e Luciene. A mais nova, Luciene, já tem um baby, o Lucas, e minha esposa, Elisete, e a área dela, a área de música. E agora que o senhor é conhecido mais como o avô do Lucas do que o pastor Davi Barroso, né? Sem dúvida. O Lucas agora que fica tomando a atenção da gente, né? That's right. E realmente o garoto dá um show, né? Que prazer. Obrigado por terem aceito nosso convite. O 4º mandamento. Esse aqui é um mandamento interessante, porque... Interessante para mim por o seguinte, que os pós-modernos dizem que a lei não existe, né? Que a lei de Deus não existe, não tem absoluto, o bem e o mal não existe, tudo é dependendo da situação. Mas é interessante que enquanto os cristãos dizem que a lei de Deus existe, quando chega ao 4º mandamento, a maioria dos cristãos dizem que não tem valor mais. Então, quase que estão do lado dos pós-modernos que não existe. O 4º mandamento aparece no Êxodo capítulo 20, começando no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Doutor Tim, será que eu omiti alguma coisa? Mas aqui não parece dizer que o sábado é apenas para os judeus. Será que eu estou errado? Será que eu fiz alguma coisa errada aí? Não, você está correto. É interessante que aqui diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Essa expressão já presume que o sábado era conhecido. É lógico, ela pode significar 2 coisas. Não esqueça daquilo que já é conhecido, ou então não esqueça daqui para frente. Pro futuro. Mas, em realidade, nós temos uma plena evidência de que esse lembra-te significa algo, uma instituição que já era conhecida. Interessante que você tem detalhes no mandamento, mas você vai ver que o verso 11 é fundamental, porque essa palavra porque, como é introduzido o verso, apresenta a razão para a observância do sábado. E a razão para a observância do sábado é porque Deus descansou no 7º dia da criação e abençoou e santificou aquele dia. Então, o próprio mandamento, ele leva de volta a criação quando o mundo era perfeito. E no mundo perfeito, tudo era perfeito. E se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis, o capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia.
E o capítulo 2 começa: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que o fizera. Agora, antes de continuarmos a leitura, a pergunta é: Deus terminou a criação no 6º dia ou no 7º? Deus terminou a atividade criadora no 6º, mas a criação não estaria completa sem a instituição do sábado. E aí o texto diz que fizera, a obra que fizera. E aí continua a metade do verso 2. Descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora, quando você analisa essa questão, embora o mandamento coloque, justifique a sua existência na criação, algumas pessoas dizem o seguinte: não, mas quem descansou ali foi simplesmente Deus. Isso não quer dizer a instituição dos seres humanos. Se o mandamento, aliás, se o texto dissesse apenas Deus descansou, eu até poderia ter alguma dúvida, porque a mesma Bíblia diz que Deus não se cansa e se fadiga, então seria para dar o exemplo. Certo, lógico. Mas acontece que há um tríplice ato. Deus descansou, mas o texto de Gênesis diz que ele ainda abençoou e santificou. Esse ato sempre é em função das criaturas. Abençoar significa transformar num canal de bênção. E santificar significa separar para uso sagrado. E Deus faz isso sempre por suas criaturas. Então, esse fato aqui reveste o sábado de uma natureza moral. Não cerimonial transitória, mas uma natureza para todos os seres humanos. E é interessante que, se você tem dúvida dessa questão, o próprio mandamento assim o diz, né? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, repete o que diz ali. E lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 4, novamente, a mesma razão para o sábado é colocado. Veja, Hebreus 4, verso 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia de toda a sua obra que fizera. Você vai no verso 9 a 11, portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, novamente, o descanso de Deus no 7º dia da criação é colocado como um exemplo para o nosso descanso como cristãos. Pastor Tim, Dr. Tim, quantos judeus tinha no Jardim do Éden? Nenhum. Nenhum. Os judeus surgiram bem depois. Né? Então... Não é sem motivo que o próprio Cristo disse: o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Ele não diz por causa do judeu, por causa da raça humana. Existe algum exemplo que nós podemos mostrar onde Jesus e os apóstolos guardaram o sábado? Porque se existe alguma dúvida se Adão e Eva guardaram o sábado, bem, Jesus é nosso modelo também, né? Se Jesus guardou, ou os apóstolos guardaram, então... Veja, você tem um texto... O sábado com o qual Jesus se deparou no seu ministério era um sábado altamente formal e legalista, que derivou dos mestres do judaísmo do período intertestamentário, ou entre os testamentos ali, onde haviam várias leis. O mandamento do sábado foi, no caso, um professor que eu tive, Dr. Gerhard Hasel, chegou a mencionar que haviam 1521 leis sobre a observância do sábado dentro do judaísmo daquela época. Mas sem entrar nesse detalhe, em Lucas 4,16 nos diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para orar. Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga no sábado. Alguém disse: sim, isso aqui é antes da cruz. Ele, como um judeu, frequentava, mas com a morte de Cristo na cruz, o sábado acabou. Mas se você for um pouco mais para frente, no próprio Evangelho de Lucas, ali o capítulo 23, os versos 27, o capítulo 23, verso 54,
A 56 nos diz o seguinte: falando depois de Jesus ter sido morto ou morrido na cruz, e aí diz, era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, foram ao túmulo e como o corpo for ali depositado. Agora, veja o seguinte, quem eram essas mulheres que vieram desde a Galiléia ao norte? Eram discípulas. Que seguiram. Seguidores de Jesus. Se Jesus quisesse mudar do sábado para o domingo, ele podia ter dito, muito bem, veja, eu vou mudar. Mas veja o que diz o verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja, depois da cruz, as mulheres continuaram guardando o sábado segundo o mandamento, não segundo a tradição. Jesus podia ter dito muito bem, veja, eu vou mudar do sábado para o domingo, então não precisa mais se preocupar com isso. Mas em todos os assim chamados ditos de Jesus ou frases que Jesus proferiu, em nenhum lugar aparece a palavra domingo. O texto 24:1 diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram ao túmulo e continuaram suas atividades. As alusões ao domingo são sempre em relação com a observância, não com relação com a observância do domingo, mas sim simplesmente o início das atividades ali. Um outro detalhe nesse texto aí que nós podemos pensar é que o autor sagrado ele poderia ter feito uma adaptação, porque subentende-se que este relato foi escrito 20 anos, mais ou menos 20 anos depois da morte de Jesus. E não houve nenhuma adaptação. O sábado continuou sendo respeitado, o mandamento ou o quarto. Então, esse é um argumento muito importante, porque a pessoa acha que os evangelhos foram escritos ao pé da cruz. na hora Não, lá, né? Não, depois, algumas décadas até ali. Teria dado bastante tempo para mudar alguma coisa, fazer as adaptações, se Jesus tivesse feito alguma mudança com relação ao quarto mandamento. No livro de Atos você tem vários incidentes dos discípulos frequentando a sinagoga, mas há um que eu gostaria de chamar a atenção, porque as pessoas normalmente dizem o seguinte, não, Paulo e os apóstolos iam para a sinagoga porque só abria no sábado para o serviço religioso comum, mas no capítulo 16, o verso 31, você tem um incidente onde não havia sinagoga. E diz o seguinte, no sábado saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Agora, a prova de que Paulo era um observador do sábado, eu creio que nós encontramos nos capítulos 25 e 26. O fim da vida de Paulo se aproximava. Ele já havia cumprido o seu ministério e agora ele estava diante de Festo. E aí, na sua defesa, quando ele estava sendo condenado ali para ser até executado praticamente, Atos 25:8 diz, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Se Paulo tivesse abandonado uma das mais sagradas instituições do judaísmo, que era passível de pena capital, ele nunca poderia ter dito o que ele disse aqui. E no capítulo 26, versos 4 a 6, ele acrescentou, quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. E estava sendo julgado por aceitar Jesus como Messias. Ele nunca poderia ter dito essas coisas se ele tivesse abandonado, como eu já mencionei, uma das mais sagradas instituições do judaísmo, que era o sábado. Então, o sábado instituído no Éden por Deus. Deus descansou como exemplo. Jesus guardou o sábado. As mulheres discípulas guardaram o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado. Então, está bem claro. Por que a maioria do mundo cristão hoje, então, guarda o domingo? Veja, são perguntas cruciais aqui. O que acontece é que no período pós-apostólico, por influência do Império Romano. E sabe que há o que se chama de mitraísmo, o culto ao deus Mitra da Pérsia,
Os soldados romanos que pelejaram na Pérsia absorveram o culto ao deus Mitra, porque, de acordo com o grande historiador inglês Toynbee, os judeus tinham os romanos tinham a prática de, em primeiro lugar, incorporar as divindades da nação que eles queriam conquistar no seu panteão de divindades, para que os deuses favorecessem a eles. E depois eles iam batalhar. E nisso veio o culto do mitraísmo. Tanto é que Constantino e assim por diante, eles eram observadores do Deus Sol, Deus Mitra. E isto ocorreu no processo de aculturalização do cristianismo. Nós precisaríamos de muito tempo para entrar em detalhes, mas eu gostaria de, em poucas palavras, simplesmente mencionar o seguinte: nós temos esta tese de doutorado de Samuel Bacchiocchi, que foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tem o imprimatur aqui dentro, aprovação do bispo de Roma, e nesta tese aqui, que é intitulada Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Eu só vou ler a apresentação aqui para termos uma ideia. E aqui diz o seguinte: a investigação demonstra que a adoção do domingo em lugar do sábado não ocorreu na primitiva Igreja de Jerusalém por virtude de autoridade apostólica, mas aproximadamente um século depois na Igreja de Roma. Uma interação de fatores judaicos, pagãos e cristãos contribuíram para o abandono do sábado e a adoção do domingo em seu lugar. E aí depois ele diz que a tentativa de transferir, como ocorre até mesmo nessa carta apostólica Dies Domini, os textos do sábado para o domingo não funcionam. E no catecismo, romano, que é bastante significativo, se você ler nessa edição, na página 376, diz claramente: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene observância do sábado. Por mais que se tente buscar textos bíblicos para comprovar a observância do domingo, você não os tem, a não ser que é o incorrer naquilo que historicamente se chama de o argumento da falsa analogia, onde eu uso textos do sábado para provar o domingo. Sim. Mas isso seria desleal para dentro do texto bíblico. Ou tentar, então, ler da história subsequente do segundo século, terceiro século, para dentro do texto bíblico, práticas posteriores que ainda não existiam no período bíblico. Pastor Davi, muito obrigado, pastor, doutor. Então, na não observância do sábado, ou na observância do dia errado, o primeiro dia da semana, nós estamos perdendo uma bênção, né? O significado do sábado é algo tão rico para... Então, Deus queria transmitir algo bom para os seus filhos. Quais seriam alguns dos benefícios, das bênçãos que vêm na observância do sábado? Bom, se você considerar que precisamos ter uma identidade, e quando você perde o sábado dentro do contexto da criação, então você tem a possibilidade de perder a sua origem, de onde você veio, quem é o seu criador. E aí já é um problema. Imagine um filho que não sabe quem é o pai. E existe muito por aí. Exato. E existe uma insegurança. Eu conheço mesmo um rapaz que vive à procura do pai e o pai não tem interesse de conhecê-lo. Entende? Então, quando você tira o sábado, você perde essa identidade, perde a sua origem. E aí você busca alguém para adorar, para reconhecer como seu superior. Essa é uma bênção que é importantíssima. Lógico. Porque leva você a adorar qualquer outra coisa, dependendo do momento. A observância do sábado e a guarda do sábado significa o quê? Que representa o quê para nós? Olha, você tem a certeza de que você pode descansar em Deus, por exemplo. Quando Deus criou o mundo e Ele descansou dando o exemplo a nós, o que Ele também queria dizer para nós é o seguinte: olha, você pode descansar em mim. Entendeu? Você não tem que se preocupar em resolver os seus problemas, mas conte comigo. Essa é outra bênção que você deve aproveitar. Às vezes as pessoas dizem: vocês são legalistas, porque vocês acreditam que guardar o sábado vocês vão ser salvos.
Mas eu, ao guardar, eu descanso no sábado. Na realidade, existe uma coisa interessante. Descanso. Porque, olha só, se você pensar no povo de Israel, eles eram escravos lá no Egito. E eles saíram do Egito pela mão poderosa de Deus. E eles agora estavam descansando. Descansando pela obra que Deus ofereceu, pela salvação que Deus providenciou para eles. Por eles só, eles nunca conseguiriam sair do Egito. Eles eram escravos e não tinham como. Então, o sábado, na realidade, seria a comemoração da salvação e não um meio para você conseguir a salvação. Tanto é que o sábado foi instituído antes de alguém pecar. E se não havia pecado, vai lutar para conseguir a salvação? Por quê? Certo. Muito bom argumento. Eu gostaria só de acrescentar um ponto. Se você lê os 10 mandamentos, como nós encontramos, aparecem 2 vezes na Bíblia. Yes. Uma vez em Êxodo 20 e outra vez em Deuteronômio 5. Em o mandamento do sábado, em Êxodo 20, versos 8 a 11, a razão para a observância do sábado diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, o sábado é um memorial da criação. Agora, se nós formos lá para Deuteronômio 5, e ali você vai ver nitidamente, ali do verso 12 em diante, guardareis o sábado, e continua ali, e diz ali embaixo o verso 15, porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa. A razão aqui é a libertação. Comemoração da libertação. Exatamente, como você falou, o sábado é um memorial da criação e da redenção também. Agora, alguém poderia fazer a pergunta, mas como? Então, qual dos 2 textos é o original que foi escrito nas tábuas de pedra? Esse, que fala da criação, ou outro? Há uma enciclopédia de dificuldades bíblicas muito interessante, onde o autor sugere que os 10 mandamentos de Êxodo 20 sejam o original. E no Deuteronômio é a cópia homilética, ou seja, o discurso explicativo da lei, onde agora Moisés simplesmente põe a mesma razão para os 10 mandamentos ali naquela introdução de Êxodo 20, 1 a 2, ele coloca no próprio mandamento ali. Então, o sábado é um cerimonial, o sábado é um mandamento que aponta para a redenção até que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Na realidade, seria a comemoração da libertação do pecado. Exatamente. Porque você também, por si próprio, não consegue ficar livre do pecado, a não ser entregando-se, descansando em Deus. Há um texto também muito importante que é Isaías. Nós não vamos, talvez, ter tempo para lê-lo, mas quem sabe os nossos telespectadores queiram ler depois. É o capítulo 56 de Isaías. E ali fala claramente da era messiânica, onde diz ali que Deus iria abençoar o seu povo, e fala do estrangeiro, do eunuco. O verso 4, os eunucos que guardarem os meus sábados e a minha aliança. O verso 6, aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem e para amarem o meu nome, sendo desse modo servos seus. Sim, todos os que guardarem o meu sábado, não o profanando, e abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, aqui você tem uma antecipação da era messiânica, onde os estrangeiros, os eunucos e todos os povos teriam acesso à adoração a Deus e observariam o sábado. Então, não é só para o judeu, para todos os povos. Pastor Davi, nós estamos com 2 minutos para terminar. Será que o senhor tem um pensamento chave para encerrar a nossa discussão hoje a respeito do sábado? Olha, para mim, eu diria que se você imaginar e pensar que você nunca ouviu falar em Deus, se você tira o 4º mandamento, a fragilidade sua espiritual começa aí. Porque você não sabe para onde vai e buscar a quem adorar. Então, por quê? Porque os outros mandamentos falam, né? Não terás outros deuses dentro de mim, não farás imagem, respeitar o nome.
Mas a pergunta fica no ar. Quem é esse Deus que está dizendo isso? Certo. Mesmo que os primeiros versos estejam afirmando que é o Deus que tirou do Egito, mas ainda não diria a salvação eterna aqui. Mas o quarto mandamento diz assim, você foi criado por esse Deus. E se você é criado por esse Deus, por que não adorá-lo? Então, tirar o quarto mandamento, nós ficamos no ar, sem uma identificação de adoração. Por isso ele é muito importante. Muito obrigado. Esse pensamento, eu acho que encerrou o nosso estudo com uma chave de ouro. Pastor Davi, o senhor podia orar pelos nossos telespectadores? Sem dúvida. Deus nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, pela mensagem que encontramos de salvação. E neste momento, ao terminar esse estudo sobre o quarto mandamento, nós te pedimos que cada um de nós tenhamos a fé e a confiança suficiente para ouvir o Teu convite de chegarmos a Ti e encontrar o verdadeiro descanso que Jesus oferece. Pois nós te rogamos isto em nome dele. Amém. Pastor Davi, quem sabe o senhor podia dar mais um pensamento para terminar o nosso programa hoje? Eu gostaria de dizer que o sábado ele tem origem no Éden, quando ainda não havia o pecado. Hoje o sábado está em evidência porque os mandamentos da palavra de Deus, da lei de Deus, estão em evidência. E logicamente ele tem uma continuação eterna por ocasião da salvação celestial, no caso o céu. Por que isso? Porque nós, eternamente, vamos continuar reconhecendo Deus como nosso Criador. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença aqui conosco também. Lembre-se do website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.